Chega mais, Walter Pomar, tudo bem? Bom dia, querido. Seu Está microfone. fechado o seu microfone. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito bem chegado. Ontem tivemos uma pessoa que foi nossa líder no movimento estudantil lá no final dos anos 70, aqui para grande alegria nossa, grande orgulho, Vera Paiva, né, filha do Rubens Paiva, Veroca, né, da época da refundação do DCE da USP. E aí quero começar a conversa por aí. Né? Sucedem-se as notícias em relação ao presidente Lula e as determinações, as decisões que ele está tomando às vésperas dos 60 anos do golpe militar de 64. Primeiro, ele não reinstalou a comissão de mortos e desaparecidos, apesar de ter prometido na campanha. Depois, proibiu qualquer tipo de manifestação. O Ministério dos Direitos Humanos estava coordenando uma grande manifestação, uma grande descomemoração, como disse a Vera Paiva ontem, para o 31 de março em Brasília, com mais 10 ministérios. Haveria um ato, inclusive um pedido de desculpas formais do Estado brasileiro às famílias. O presidente Lula determinou que fosse cancelado. Hoje se sabe que não foi numa audiência entre ele e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que ele mandou o seu chefe de gabinete, o Marcola, dar a ordem para o Silvio Almeida cancelar. Agora, sabe-se também que, além do cancelamento do ato, Lula mandou suspender o lançamento da pedra fundamental do Museu da Memória e Resistência, que foi uma promessa do Flávio Dino e do Silvio Almeida, lá no Chile, nos 50 anos do golpe contra Allende. Estava prometida a pedra fundamental ser lançada agora no 31 de março, não vai ser lançada mais. Walter Pomar, o que está acontecendo com o presidente Lula e seu governo? Então, eu confesso que eu não vi até agora nenhuma resolução por escrito oficial dizendo tudo isso. Mas o noticiário é inequívoco. Vai todo ele no sentido que o Mauro resumiu aqui. A mim não surpreende, porque uma coisa leva a outra. Veja, na eleição de 2022, se constituiu uma frente para derrotar o bolsonarismo. Essa frente incluía os golpistas de 2016, aqueles que votaram no impeachment da presidenta Dilma, e incluía os golpistas de 2018, aqueles que condenaram, prenderam e interditaram eleitoralmente o Lula. Ou seja, era uma aliança com os golpistas de anteontem para tentar derrotar o bolsonarismo. E em 2023, e durante boa parte de 2024, essa aliança cobrou seu preço. Cobrou seu preço no Congresso Nacional, cobrou seu preço nas limitações do governo na área da educação, cobrou seu preço em outras áreas. Mas, numa área específica, continuou funcionando, digamos assim, a aliança, que é o trabalho de investigação e punição dos golpistas da intentona de 8 de janeiro de 2023. E isso chegou no auge quando, antes do carnaval desse ano, começaram as ações policiais e judiciais penalizando diretamente, atingindo diretamente o clã, a família do Cavernícola e algumas patentes altas das Forças Armadas inequivocamente envolvidas no golpe. E a reação do Cavernícola foi poderosa. Colocou na rua uma multidão no dia 25 de fevereiro. E a reação do governo a isso, na minha opinião, foi de dar 3 passos atrás. Ou seja, buscar uma aliança com os golpistas de trás anteontem, com os golpistas de 64, para tentar ampliar a frente e derrotar o Cavernícola. É esse o sentido político do cancelamento das atividades que o governo tem a obrigação legal e moral de fazer para lembrar o golpe de 31 de março e 1º de abril. Ou seja, o cancelamento tem um sentido político. É uma tentativa
na minha opinião, equivocada de buscar uma aliança com novos golpistas, com aqueles golpistas lá de 64, para tentar derrotar a turma da intentona. Alguém pode dizer, e o próprio presidente já disse, que os atuais generais não eram nem nascidos em 64. Mas veja que a falácia desse argumento é total, né? Se isso fosse verdade, por que a preocupação em fazer a manifestação? Por que a preocupação em fazer a comemoração? Por que a preocupação em fazer as investigações? Porque a verdade é que, embora os atuais comandantes militares não fossem nascidos ou fossem apenas crianças naquela época, a estrutura institucional das Forças Armadas continua a mesma. Os oficiais atuais e os que estão nesse momento sendo formados estão sendo educados com manuais de história que dizem que o golpe de 64 salvou o Brasil do comunismo, salvou o Brasil da baderna, salvou o Brasil da corrupção. É tudo mentira. Como diz o Vandré naquela música famosa, são as velhas lições que se ensinam nos quartéis. Essas velhas lições são mentirosas. O golpe de 64 interrompeu um governo democrático que, se tivesse tido prosseguimento, teria sido vitorioso nas eleições presidenciais de 65 e teria realizado no Brasil as mesmas reformas que até hoje nós lutamos por fazer. O problema do golpe não foram os assassinatos de líderes de esquerda. O problema do golpe não foi a tortura de líderes de esquerda. O problema do golpe não foram os crimes cometidos contra líderes de esquerda. Isso é um equívoco. O problema do golpe foi o crime cometido contra o povo brasileiro, contra a classe trabalhadora brasileira, contra o desenvolvimento do país, contra o bem-estar do país. Foram dezenas e dezenas de milhões de brasileiros que perderam a oportunidade de viver num Brasil melhor. Então, achar que o problema somos aqueles que são filhos e netos de pessoas que foram presas, torturadas, desaparecidas, tá certo? Violentadas, isso é um reducionismo total. O problema real é o povo brasileiro que pagou por isso e continuará pagando se as Forças Armadas brasileiras não forem reeducadas, se não houver um pedido de desculpas, se não houver um processo de formação de oficiais diferente, se não houver uma mudança no artigo 142. Então, não faz sentido, do ponto de vista do médio prazo, essa operação. Ela não faz sentido também do ponto de vista do curto prazo. Porque, veja, o cavernícola tem uma imensa capacidade de mobilização. A extrema-direita brasileira está fortíssima. Ontem, eu li o noticiário do Ronaldo Caiado e do Tarcísio, governadores de Goiás e de São Paulo, reunindo com Benjamin Netanyahu, reunindo com um carniceiro. Mas por que eles reúnem com carniceiro? Porque também são carniceiros. Porque também querem licença para matar pobres, negros e periféricos. Não tem nenhuma autocrítica. Não é aquela situação em que você diz, não vamos falar do assunto, porque o assunto está superado. Não vamos abrir ferida velha. Não é nada disso. A ferida está viva e aberta e sangrando. Existe uma parte da direita brasileira, a extrema-direita, tá certo? Que não tem nenhuma dúvida sobre o que quer fazer. E o preço que a gente paga por este tipo de recuo é, na verdade, muito alto, porque a gente não educa a população brasileira, não debate politicamente com a população brasileira, não cria as condições para fazer as mudanças que permitirão ao povo brasileiro se libertar desse pessoal. Então, na minha opinião, se for mesmo verdade, porque eu repito, eu até hoje não vi nenhum papel assinado. Eu, se fosse ministro dos Direitos Humanos, manteria as atividades para testar se é verdade mesmo e ser demitido. Sinceramente, eu tenho vergonha das pessoas que, tendo construído a sua trajetória falando de direitos humanos, aceitam recuar em questões desse tipo. Eu quero deixar isso aqui bem também explícito, porque não dá para você construir uma trajetória enfatizando determinados temas. É como se você fosse, por exemplo, um médico e você recebe a ordem de não fazer uma campanha de vacinação. É essa comparação. O que foi?
um ministro da Saúde que recebesse a ordem de este ano não vai ter campanha da vacinação. Pegava o meu chapéu e ia embora, se eu não tivesse um apego ao cargo acima dos princípios. Então, sinceramente... Hoje, Walter, a Folha de São Paulo publica um documento do Ministério dos Direitos Humanos que construía este ato para o dia 31, inclusive um ato interministerial. Estavam 10 ministérios envolvidos na organização do ato, que tinha como mote exatamente 1964, 2024, memória não é passado, memória é construção do futuro. É claro, como você falou, é uma vergonha. Então, ninguém no governo quer dar cara a tapa e vir a público convocar uma coletiva para dizer que foi cancelado, né? Tanto que, segundo a versão da Folha, que vazou do Ministério dos Direitos Humanos, não foi o presidente Lula que deu a ordem não teria sido o presidente Lula que deu a ordem para o Silvio Almeida cancelar. Ele teria colocado o Marcola, que é o chefe de gabinete dele, para dar esta ordem para o Silvio Almeida, porque, claro, todo mundo sabe que é um assunto delicado. Pergunta para você, fazendo uma observação em relação a 64. Hoje se sabe que havia uma pesquisa do Ibope que foi engavetada, que não foi publicada, às vésperas do golpe, que dava 70% de apoio ao João Goulart. 70% de apoio ao João Goulart. Tudo foi orquestrado. Minha pergunta é, e o PT? E o PT como está? Eu soube que teria acontecido na segunda-feira à noite uma reunião do grupo do GTE, que é o grupo de eleições do PT, não sei porque aparentemente não foi nem executiva, nem o diretório, enfim, que teria discutido o assunto. Como é que está o PT em relação ao 31 de março esse ano? Não, veja, o PT está mobilizado para que as manifestações desse sábado sejam fortes. Tem manifestações convocadas no país inteiro, no dia 23 de março. As duas principais são na Bahia, na cidade de Salvador, no Pelourinho, e em São Paulo, na capital, no Largo São Francisco. Então, aqui fica o convite para quem está ouvindo, e for de Salvador, e for de São Paulo, que compareça nesses atos. E também nós estamos estimulando que em todo o país haja manifestações no dia 23 de março. Outras pessoas estão também organizando atividades para o dia 31 de março e 1º de abril. É muito importante que o povo brasileiro, que os sindicatos, que as frentes populares, que os movimentos sociais, que as entidades de negros, de jovens, de mulheres, LGBT, os partidos de esquerda, marquem com força o dia 31 de março. Se o governo não quer fazer nada, por uma visão equivocada, que trata os heróis do mesmo jeito que os criminosos, vamos falar as coisas assim, trata os heróis do mesmo jeito que os criminosos, ok. Mas isso não deve silenciar e não está silenciando, é só ir no site do Partido dos Trabalhadores e ver que há uma convocação para as manifestações do dia 23 de março. Então, essa é a primeira questão. Em segundo lugar, na última reunião, na última pega mal, na mais recente reunião do Diretório Nacional do PT, se aprovou uma resolução acerca da situação política que remete para o ponto, na minha opinião, essencial, que é a política econômica. A gente tem no país uma pressão austericida, esse é o termo utilizado na resolução do diretório do partido, que vem impondo limites à nossa capacidade de ter desenvolvimento, de ter industrialização, de ter recursos públicos para as atividades que elevem o bem-estar da população brasileira. E tudo isso contribui para criar um ambiente que fortalece as posições do cavernícola. Veja, não é por acaso que nos últimos dias de fevereiro, primeiros dias de março, saíram 3 pesquisas indicando sinais preocupantes para nós de esquerda. Sinais que mostram um crescimento, tá certo? Da crítica, da postura negativa em relação ao governo Lula, em relação ao próprio Lula, e um fortalecimento das posições da oposição. Claro que é um movimento ainda pequeno, do ponto de vista percentual, mas existe uma linha que vem desde o início de 2023 até agora, que é contínua. É um plano inclinado, suave, mas inclinado, que vem reduzindo o nosso apoio.
E como nós ganhamos a eleição por 2 milhões de votos, o que custa, se a gente bobear, perder a próxima por 2 milhões? Então, é uma situação muito delicada e o núcleo do problema tem a ver com digamos assim, a postura geral do governo e a postura geral de uma parte importante da esquerda, que é a ideia de não fazer polarização. Veja, essa decisão de não realizar nada no dia 31 de março, 1º de abril, ela responde a essa postura, não vamos polarizar. É como se gentileza gerasse gentileza. Se a gente não polarizar, eles também não vão polarizar. Isso é mentira, isso é um equívoco, isso é falso. O lado de lá está convocando atividades, o Clube Militar, por exemplo, e outras, para o dia 31 de março, para o dia 1º de abril. As redes sociais da extrema-direita vão se mobilizar. Se a gente ficar calado, e se o governo, que tem poder de mobilização, tem capacidade de falar com muita gente, não se posicionar, isso não vai calar o outro lado, não vai silenciar o outro lado. Ao contrário, é uma manifestação de covardia política que só vai dar razão para os outros. Porque, veja, eu pergunto a vocês, se um cidadão comete um crime e, do outro lado, tem um cidadão que foi vítima da violência desse crime, ambos fazem um acordo. Olha, você não fala que cometeu um crime e eu não vou falar que você é um criminoso. Alguém acharia isso normal? Alguém acharia normal? É óbvio que não é normal. Trocar o silêncio dos quartéis pelo silêncio do resto do governo é colocar no mesmo plano, mas responde à ideia de não polarizar. Sim. E essa ideia de não polarizar é um equívoco imenso, porque o que a gente vê nas pesquisas é exatamente isso. De um lado tem uma direita que polariza e, de outro lado, tem um pedaço da esquerda que não quer polarizar. E o resultado é que a direita que polariza está crescendo. Então, eu repito, não me assusta o que está acontecendo, no sentido de que surpresa, nada disso. Eu voto no Lula há muito tempo. Todas as vezes que ele foi candidato, eu votei nele. E eu posso dizer que, muito tranquilamente, nunca me enganei. Nunca errei no voto, votei certo, mas nunca criei expectativas que possam me dizer, estou surpreso. Não. A mesma lógica que levou a colocar o Alckmin na vice, levou a, nesse momento, não querer fazer atividades relativas ao golpe de Estado. É a mesma lógica. É a mesma lógica. E o resultado amanhã e depois de amanhã, se for seguida essa lógica, vai ser aceitar a posição da anistia. Vamos falar claro também aqui. Porque, veja, para um governo de união e reconstrução, por que não oferecer a mão amiga, tá certo? E aceitar para pacificar a sociedade brasileira? Essa sequência, amanhã ou depois da manhã, se as eleições de 2024 forem ruins para a esquerda e forem muito boas para a extrema-direita, vai haver gente que vai propor virar a página também desse golpe. Eu quero lembrar aqui que essa parola começou em 2016, quando logo depois do impeachment da presidenta Dilma, quando o cadáver ainda estava quente na sala, o então senador Humberto Costa, que por coincidência é o coordenador do grupo de trabalho eleitoral, sobre o qual já vou falar, tá certo? Deu uma entrevista à revista Veja, propondo que nós votássemos na eleição da presidência da Câmara e na presidência do Senado em golpistas. E ele cunhou uma frase fantástica: vamos virar a página do golpe. E veja que isso criou escola. Demorou para criar escola, porque antes de virar a página do golpe, teve outros golpes, né? Teve o golpe contra o Lula em 2018, a sua condenação, prisão e interdição eleitoral. Teve o golpe eleitoral com a vitória do Cavernícola. Então demorou, mas no final das contas, tá certo? Essa ideia de virar a página do golpe foi criando força. Primeiro com a inclusão do Alckmin na chapa, depois com uma série de outras concessões e agora com essa que tem um simbolismo enorme. E esse simbolismo é grave porque ele transmite para o país a ideia de que o que houve em 64 não causou efeitos, causou profundos efeitos. Agora, sobre o grupo de trabalho eleitoral, para não dizer que eu não... Antes de você falar do grupo de trabalho eleitoral, deixa só primeiro registrar a sua colega e nossa comentarista aqui,
a Maria Carlotto, que está assistindo aqui. Né? Além de não polarizar, ainda abre mão da narrativa. É um governo gerencial, não tem narrativa política. Ela é professora também lá na Universidade Federal do ABC. O Walter é professor igualmente. Já que você vai falar sobre o grupo de trabalho eleitoral e sobre o processo das eleições, ontem saiu uma pesquisa que deu uma chacoalhada para São Paulo. Né? São Paulo que até o momento vinha se considerando que com a ida de Marta para vice do Boulos ia ser um passeio, né? Como o pessoal diz que vai ser um passeio em 2026. Tenho receio desses passeios. E ontem saiu uma pesquisa mostrando que está empatada com uma leve vantagem do Ricardo Nunes. Ele está com 32, o Boulos com 30, a Tabata com 9,6, Marina Helena 5,9, Kim Kataguiri 5,7. E na evolução, o Ricardo Nunes saiu em dezembro de 2023 com 29, foi para 32, está com 32. O Boulos saiu de 32,4 para 33 e agora 30. Deixa eu passar adiante. Aqui o cenário de segundo turno, uma vitória, apontando para uma vitória até que com alguma folga do Ricardo Nunes, 46-39. Então, quando você for falar do grupo de trabalho das eleições do PT, também na sequência encaixa uma avaliação sobre o processo eleitoral de São Paulo? Veja, o PT ele aprovou uma orientação política para as eleições de 2024, que foi a de lançar candidaturas do partido ou candidaturas do campo de esquerda no maior número possível de cidades. Essa foi a orientação no papel. Só que, à medida que essa orientação foi se transformando em realidade, começaram os obstáculos. Porque em muitos locais, o PT está muito enfraquecido, a esquerda está muito enfraquecida, e em muitos locais existe a tendência a tentar repetir, no âmbito municipal, a lógica da frente amplíssima, buscar aliados para muito além da esquerda, inclusive entregar a esses aliados as candidaturas. Então, começou a se travar nas cidades duas disputas. A primeira é garantir que houvesse candidaturas. E a segunda disputa é garantir que essas candidaturas fossem candidaturas do PT ou da esquerda. Né? Essa disputa está em curso. A gente só vai ter uma ideia completa do resultado quando se concluir o processo de composição das listas de candidaturas em todo o país. Recentemente, houve um conflito que veio a público sobre uma série de cidades onde há disputas acerca disso que eu acabei de falar. A principal delas é Curitiba, se haverá uma candidatura do PT ou haverá uma candidatura de outro partido. Há também disputas sobre as candidaturas a vice em cidades importantes, como é o caso do Rio de Janeiro. E, portanto, era de se esperar que essas disputas fossem resolvidas nos próprios locais, nas cidades, em primeiro lugar. E quem se sentisse derrotado fizesse um recurso à direção estadual, à direção nacional. Porém, o mesmo Diretório Nacional aprovou uma regra segundo a qual a primeira decisão cabe à direção nacional. É uma regra, na minha opinião, democrática. Eu votei contra essa regra. Eu acho que ela é totalmente equivocada, inclusive porque elimina a possibilidade de recurso, que é algo sobre o qual a gente já falou muito ao longo dos últimos anos, de como ter recurso, várias instâncias, é importante para a democracia, etc. Mas o fato é que isso foi aprovado. Mesmo assim, quando há unidade, quando ninguém recorre, o processo corre normalmente no local. O que aconteceu no caso de Curitiba, em particular, é que a disputa lá envolve dois personagens importantes do PT em âmbito nacional. O mesmo grupo, diga-se de passagem, Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu. Para aqueles que acompanham a política nacional, devem imaginar, Gleisi Hoffmann deve estar defendendo a candidatura própria do PT e o Zeca Dirceu deve estar defendendo um partido aliado. Mas não é isso, é exatamente o contrário, tá certo? A companheira Gleisi Hoffmann defende o apoio a uma candidatura aliada, na opinião dela, não na minha, e o Zeca Dirceu defende o apoio a uma candidatura do PT. O fato é que o grupo de trabalho eleitoral deveria ter se manifestado a respeito e não o fez. Aqui é um detalhe que é público. O senador Humberto Costa
assinou um texto dizendo que, após consultas, a maioria dos membros do GTE, ele recomendava aos diretórios locais que não concluíssem o processo de indicação de candidaturas e aguardassem o Diretório Nacional. Ou seja, não foi uma decisão do GTE. E é curioso, porque o grupo de trabalho eleitoral é composto, na sua maioria, por pessoas que integram a chamada tendência majoritária do PT. Ou seja, se houvesse uma reunião do grupo de trabalho eleitoral, se esta tendência estivesse unificada, certamente a resolução seria no mesmo sentido da nota. Por que a reunião não aconteceu? Talvez porque não tenham ainda inventado reuniões virtuais, né? Então você precisa reunir as pessoas presencialmente, é difícil fazer reunião hoje em dia. Talvez no futuro, quando haja, tá certo, tecnologia disponível, se possa fazer reuniões virtuais, mas não foi feito. Então, isso é sinal... Walter, só uma observação, a Vivian está dizendo, inclusive estou interferindo aqui em Curitiba de maneira indecente, fica aí, Vivian, que daqui a pouco chega o jornalista Milton Alves, de Curitiba, e que está acompanhando todos os bastidores do que está rolando lá, ele vai contar tudo para nós sobre o que está rolando lá em Curitiba. Desculpa, Walter. O caso de Curitiba é o caso, digamos assim, principal, e isso vai ser discutido na reunião do Diretório Nacional do PT, que acontece agora no dia 26 de março, se eu não me engano, que é terça-feira da semana que vem. Uma reunião virtual do Diretório Nacional do PT que deve debater essa questão. O fato é que, olhando de conjunto, é o PT que aprovou uma resolução no sentido de que as eleições de 2024 tem que ser um momento de fortalecimento da esquerda, como parte da disputa de rumos do governo Lula, está tendo dificuldade de materializar essa resolução, seja porque em alguns locais há um debilitamento da esquerda, produto de uma política, tá certo, continuada, que leva a esse debilitamento, seja porque em alguns locais prevalece uma política de primeiros aliados, mesmo que eles não sejam tão aliados assim. Então, na prática, o que tende a acontecer, na minha opinião, é que, no final das contas, o Partido dos Trabalhadores e, por tabela, a esquerda terá um número de candidaturas à prefeitura inferior à necessária para travar a disputa política no nível que a gente precisa. Veja, vai haver uma disputa política em mais de 5 mil municípios brasileiros. E essa disputa não é apenas por quem vai governar a cidade. O espaço eleitoral é um espaço muito importante para o debate dessas questões que a gente está travando aqui com o conjunto do povo. A maior parte do povo brasileiro se aproxima do debate político em épocas eleitorais. E nós precisamos ter porta-vozes nas cidades que falem sobre essas questões, para que a gente não tenha situações, na maioria dos municípios brasileiros, em que a disputa vai ser entre extrema-direita e extrema-direita, entre extrema-direita e direita gourmet, entre direita gourmet e direita gourmet. E é isso que está se vizinhando, ou seja, em grande número de cidades brasileiras, não vai haver gente que faça o debate político. E isso está relacionado, na minha opinião, a um equívoco lá de trás de achar que candidatura a gente lança só para vencer, que candidatura para marcar posição, candidatura para fazer o debate político é um pecado, é um desperdício, não é. Ninguém fica grande do dia para a noite. As pessoas, nossas posições, vão ganhando a opinião do povo à medida que elas se apresentem. O próprio PT, quando disputou a eleição a primeira vez, teve 3% dos votos em âmbito nacional. 3%. Em 1982. E em 1989, 7 anos depois, o Lula foi ao segundo turno das eleições presidenciais. Então, que papo é esse de que é errado você ter candidatura para fazer o debate político? Tem que ter. Tem que ter. Óbvio que entre uma candidatura para fazer o debate e uma candidatura para vencer, eu prefiro uma candidatura para vencer. Mas se isso não está posto, eu não posso deixar que a sociedade onde eu vivo só tenha como alternativa a direita. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde a esquerda abriu mão de construir uma alternativa institucional. O resultado é ter que escolher entre o Biden e o Trump. Que cocô, né? Que cocô. Rebeca. Walter, queria muito te ouvir, antes da gente encerrar, sobre um assunto relacionado ao MST. O Lula ele sofre uma série de pressões do Centrão, dos evangélicos, e agora se fala de uma pressão por parte do MST. A gente vai entrar no mês de abril, que é conhecido como Abril Vermelho, por conta da Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária.
E o movimento tem dito que neste governo 3, no terceiro mandato do Lula, apenas 2 áreas de assentamento foram destinadas para as famílias sem terra. O governo fala que isso é por conta do orçamento, que o Bolsonaro deixou uma renda pífia para estes fins, mas que eles comparam, né, com o governo 1 e o governo 2. Durante o Lula 1 foram 294 áreas, e no Lula 2 foram 183, e agora apenas 2 áreas de assentamento. Você tem conhecimento de como está essa relação entre o movimento e o governo Lula? O que você pondera aqui em relação a isso? O que eu sei a respeito é o que eu ouvi nas 2 ou 3 reuniões do Movimento Sem Terra que eu tive a oportunidade de acompanhar como convidado. Nessas reuniões foi descrita a situação. De fato, o governo está aquém do que ele havia prometido. Aliás, quem diz isso é o presidente Lula, não sou eu. O presidente Lula, numa declaração pública, disse que o governo está aquém. É isso mesmo, está aquém. E ele está aquém, claro, em parte por conta da herança maldita recebida do governo anterior, mas também em parte por conta das opções que foram feitas pelo próprio governo, opções políticas e opções administrativas. Quer dizer, dinheiro existe, ele está alocado de maneira XYZ. E vontade política precisa existir. Mas é difícil ter vontade política de fazer reforma agrária quando você tem que, ao mesmo tempo, manter uma relação com o agronegócio. E o agronegócio, como todo mundo sabe, é a base de sustentação do cavernícola, é a base de sustentação da extrema-direita. E, curiosamente, tem um setor da esquerda brasileira que acha que a gente tem que tratar melhor os inimigos do que os amigos. Né? É uma filosofia de vida. Né? Os amigos já são amigos, então você maltrata, você trata assim, de maneira displicente. E os inimigos não, os inimigos você tem que dar toda a atenção. É uma filosofia, é certo que alguns integrantes da esquerda têm e alguns desses integrantes estão no governo. O resultado disso é que o Movimento Sem Terra se deu conta do óbvio. Precisa ter mobilização, precisa ter pressão, precisa ter luta para poder... Porque, veja, no caso, por exemplo, pegar um outro caso que eu acompanho, sou funcionário público federal, tá certo? O governo escolheu algumas categorias que receberam reajuste e outras que não vão receber reajuste. Bom, significa que o governo tem os recursos e cede às pressões. Isso faz indispensável se mobilizar, pressionar, ocupar. Precisa disso? Precisa por causa do governo. Se o governo se antecipasse, aliás, o próprio Lula também disse isso, né? Nós não vamos precisar ter ocupação porque o governo vai fazer assentamento. Bom, então faça. Então faça. Se não fizer, o Movimento Sem Terra tem o legítimo direito de fazer todo tipo de manifestação, de pressão. É necessário, porque sem reforma agrária, esse país não vai mudar. Legal. Walter Bomar, sempre bom estar contigo aqui. Obrigado mais uma vez. A gente volta daqui a algumas semanas com outra conversa. O processo eleitoral esse ano vai ensejar muitas conversas contigo, Walter. Obrigado. Boas aulas para você. Obrigado, Mauro. Abração. Obrigado, Rebeca. Um abraço a todo mundo. Tchau.